sentia suas pernas. Eu me joguei no chão. Eu estava num aeroporto, vindo para São Paulo. E fiquei no chão por muito tempo. Passaram-se uns 2 meses de muita angústia, muita luta com meu filho no hospital, numa UTI muito grave. E, por isso, muitas notícias ruins vieram junto dessa tragédia do meu filho. E, por isso, eu fiquei muito triste e muito deprimida. Mais uma vez, eu quero dizer que eu fui muito assistida. Muitos irmãos me abençoaram nessa fase. Muitos irmãos foram até lá orar por mim, que me davam uma força de prosseguir. E eu acabava até abusando assim, um pouco dos irmãos que iam lá, e eu pedia para ir até o leito de outro moço que estava lá, de 19 anos, morrendo com câncer. E o Ion lembra do Henrique. O Henrique chegou a falecer, mas a mãe dele pôde testemunhar, pôde dizer assim para mim: Dalva, vocês foram abençoadores na nossa vida, porque foi a única vez que o meu filho sorriu naquele leito com câncer terrível, terminal. Foi quando o seu pastor entrou com o pastor Robson lá e conversaram com ele, oraram por ele, e ele sorriu. Foi a única vez que a mãe viu esse filho sorrir na UTI. E esse filho, Henrique Cruz, veio a falecer, mas teve uma oportunidade de ouvir, através da vida do Ion, do pastor Robson, que foi uma bênção também. E eu também, muitas vezes, quando eu via ela chorando, eu me aproximava e chamava ela para orar, e nós íamos orar. Bom, essa mãe tomava muitos remédios para a depressão e fumava muito. E eu dizia para ela que Jesus era a solução. E saímos do hospital, fomos para o Sara Kubitschek, em Brasília, e lá parecia que eu estava entrando, caminhando para um velório. Eu sentia que eu estava levando meu filho para ser velado. Era esse o sentimento que eu tinha. A minha vontade era de morrer, e, enfim, e tudo tinha acabado, e não tinha mais solução, e não tinha mais o que fazer. Um dia eu cheguei aqui na igreja e Dumbra falou ali comigo, na entrada, o que eu precisava ouvir. Ele falou de um homem que tinha sofrido uma tragédia muito grande na sua vida, um livro que ele leu, e que só existiam 2 caminhos a seguir. Ou você ia, continuava e tocava a vida, ou você parava e ficava estagnada no tempo e no espaço. E eu sentia que era aí mais ou menos isso que eu estava fazendo. Eu tinha ficado estagnada meio no tempo e no espaço, e era aquilo ali. E não tinha mais desejo, não tinha mais vontade, não tinha mais prazer. Mas, ao ler esse texto e muitos outros textos, eu falei assim: essa mulher tocou Jesus e eu quero tocar Jesus. Se ela tocou a Jesus quando Jesus estava aqui, Jesus não está aqui mais em carne, mas ele disse que iria para junto do Pai e deixaria o Espírito Santo de Deus, o Consolador, conosco. E eu tenho plena convicção que eu sou selada com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa certeza. Não porque eu mereço, mas porque Jesus me amou primeiro. E teve um dia que eu estava muito triste, muito triste. Eu ficava na cama, eu ficava com o lençol coberto, assim, querendo ficar no escuro. O escuro era o lugar perfeito para mim. Eu ia lá, mexia no meu filho, cuidava do meu filho, virava meu filho, dava um remédio para o meu filho, ajudava meu filho, e voltava para a minha tristeza, para a minha solidão, e vestia a minha carapuça de infeliz. E lá ficava. E, nesse dia, eu falei assim: Senhor, hoje eu não sei orar.
Hoje eu não consigo orar, eu não sei nem o que dizer. E também, Senhor, hoje eu acho que eu não quero orar, porque eu vou chorar muito e eu não quero mais chorar. Eu não tenho mais lágrimas, eu não aguento mais chorar. E aquela escuridão parecia que ela ia ficando maior. E eu tinha mais vontade de me esconder, de ficar eu não sei, eu orava pedindo para morrer. E ficava no escuro querendo morrer, dizendo assim, Senhor, me leva, não tem mais vida, não tem mais o que fazer aqui. Para quê? Eu te adoro de qualquer jeito, tu és o meu Senhor, mas tira essa agonia do meu peito, da minha alma. E eu não conseguia orar. Minha irmã estava na minha casa, meu marido trabalhando, o Pedro na cama, na sua tristeza, na sua infelicidade também. E eu assisti muitas coisas e aprendi nessa igreja que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E sempre buscando uma palavra do Senhor, lendo a Bíblia, orando, ouvindo uma canção. Muitas músicas também não falassem assim, não, isso aí não é para mim. Não é? Mas muitas canções falaram no meu coração. Mas um dia eu vi, alguém falou eu ouvi algum pastor, em algum momento, ele falou assim, quando você não conseguir orar, quando você estiver muito triste, quando você estiver, você chama Jesus. E assim eu fiz. Comecei a chamar Jesus, porque nesse dia não dava. Nesse dia, eu acho que se eu visse a morte passando de longe, eu dizia, ei, sou eu, me leva. Era bem assim mesmo. E eu comecei a chamar Jesus, Jesus. E era assim. Não era vãs e repetições, mas era com gemidos inexprimíveis, como diz lá, como está escrito na palavra do Senhor, em Romanos 8:26, que também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e eu vivi isto. Com gemidos inexprimíveis, quando eu cheguei no fundo do poço, para onde não tinha mais para onde ir. A minha vontade era de morrer. Não tinha mais o que fazer, eu queria morrer e fim. E eu comecei a chamar Jesus. Eu disse, mas eu tenho um Jesus que pode todas as coisas. Eu tenho esse Espírito Santo de Deus que me selou. Eu tenho o poder que pode mover os céus. Eu vou orar, eu vou chorar, eu vou gemer, eu vou buscar. E eu preciso ser curada. E eu comecei a chamar Jesus e dizia, Jesus, 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 Jesus. E era assim. Não adianta eu dizer que foi de outro jeito, porque eu só chamava por Jesus. E, naquele momento, eu senti como se ele tivesse vindo, tivesse passado uma água no meu peito, no meu coração. Eu sentia como a água estivesse sendo derramada no meu coração. E como se ele pegasse na minha mão e tivesse dito assim, você me tocou. Pode se levantar, que a partir de hoje você está curada desse mal, que é a sua depressão. Você vai se levantar agora e vai cuidar da sua casa e da sua vida, porque eu estou aqui. E eu falei eu conto isso para muitas pessoas, que eu encontro na rua, não precisa nem ter muita oportunidade, eu já falo. Eu já falo, olha, você pode orar, você pode buscar e você pode clamar, porque Jesus, ele vem mesmo. Essa mulher enferma, 12 anos, tocou a orla porque ele estava aqui. Mas, com o Espírito Santo de Deus, nós vamos tocar Jesus e nós vamos ser curados, sim. Eu creio que aquilo que está no coração do Senhor e que está no seu coração, se tiver de acordo com o coração de Deus, ele faz. A Bíblia diz que ele nunca mudou, ele é o mesmo. Os seus planos não podem ser frustrados. E mesmo que eu sofra, ele nunca deixou de ser o soberano que ele é, o autor, o consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos assiste, que nos deixa até, às vezes, no silêncio, muitas vezes, para que nós podemos falar mais com ele.
Ele é aquele pai amoroso. E eu pude viver, graças a Deus, o sobrenatural de Deus. E eu falei assim, Senhor, eu toquei o Senhor. Eu não sou contra quem toma remédio para depressão. Eu não sou contra quem faz terapia. Se a pessoa precisa se sentir bem, tem que ir mesmo. Eu fui 2 vezes, eu falei, é muito pouco que essa mulher tem para mim. Eu conheço Jesus, eu não vou, não. Eu falei, não vou, não. Não tenho tempo, não tenho dinheiro para gastar com essa mulher também, não vou. Tá, eu vou para Jesus. E eu queria encorajar, se alguém aqui tiver sofrendo por alguma coisa, eu quero dizer a vocês que pode clamar hoje, pode buscar hoje, porque Ele vai vir sim, Ele vai atender e Ele vai suprir todas as suas necessidades, como Ele tem suprido na minha vida. E algumas pessoas acham, eu noto, assim, às vezes, quando se fala de oração, que eu continuo orando, pedindo que Deus cure sim meu filho, que Deus toque o meu filho, que meu filho possa se levantar daquela cadeira de roda assim e sair andando. Mãe, eu estou curado, Jesus me curou, glória a Deus e aleluia. E vamos agora contar para o mundo todo o que Deus fez. Mas se Deus também não quiser, se por algum propósito não for o que Deus quer, porque poder Ele tem demais. Isso eu tenho plena certeza, que Ele pode demais. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus pode. Mas Ele vai fazer conforme, a Bíblia diz que Ele faz conforme o conselho da sua vontade. Então, assim, é da vontade de Deus curar? Creio que sim. Mas, se não curar, também não é porque Deus é ruim, porque Deus não atendeu, porque Deus tem ouvido todas as minhas orações. Eu acho que Ele tem ouvido a mesma oração desde o dia que aconteceu, há 2 anos atrás. Mas o que eu queria falar aqui, só para encerrar, estou acabando, gente. Disse que ia falar em 5 minutos, já falei demais. É que, eu lendo a carta de Paulo aos Efésios 3,19, Paulo, acho que é no 3,13, se eu não me engano, ele começa a orar dizendo que por esta causa me ponho de joelhos. Pelas famílias, 3,13? Pelas famílias dos céus e da terra. E eu comecei a pensar e continuei lendo, e ele falou assim, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí eu falei assim, meu Deus. Então, eu não sou tão ousada, não. Paulo é bem... Paulo, eu gosto de gente assim, aprender com Paulo. Se encher de toda a plenitude de Deus. É muita coisa, é infinitamente impossível, mensurar a plenitude toda de Deus. E Paulo está orando para que nós nos enchamos de toda a plenitude de Deus. Eu falei assim, Senhor, então eu posso orar e da forma assim, eu não estou pedindo nada demais, isso aí não é nada para ti, porque Paulo orava pedindo para nós mesmos que se enchesse toda a plenitude de Deus. Então, era isso que eu queria falar e dizer que pode faltar tudo, menos Jesus. Para mim, Jesus é, hoje, o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Não importa as circunstâncias, eu tenho aquele que me amou, aquele que pagou o preço e aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. E, por isso, hoje, eu estou alegre e agradeço a Jesus. Tudo o que eu tenho é dele. Hoje, até o dia que eu fechar os meus olhos, eu escolho Jesus para ser o meu Senhor sempre. E era isso, pastor. Pastor, igreja. Obrigada, gente, pela oportunidade.
Eita, Paraíba, hein? Vem cá, Edu, vamos orar junto aqui, Edu, do lado da Adolfo. Pai, nós te agradecemos por esse testemunho, por essa palavra, por esse momento edificante na minha vida. Obrigado, Pai, pela vida da Dalva, tua serva, que simplesmente clamou Jesus. E Jesus, através da ação do teu Espírito, atendeu a tua serva. Clamamos pelo Pedro, te agradecemos o milagre da vida, te agradeço, Senhor, pela vida do Edu. Obrigado, Pai, pelo esteio que ele tem sido, te agradecemos pelo irmão que ele tem sido. Louvado seja o teu nome e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.